claque. Fala galera, beleza? Professor Douglas de Química aqui na Lacum Cursos e nós vamos falar sobre propriedades periódicas dos elementos hoje. Como é que isso é cobrado, professor? Vamos ver? Seguinte, a tabela periódica é a mais importante ferramenta que os químicos utilizam para obter informações a respeito dos elementos. Uma das propriedades mais importantes que pode ser observada é a variação do raio iônico. Considere a série isoeletrônica de íons e, claro, os dados atômicos deles. Bom, ele diz o seguinte: a ordem decrescente correta dos raios iônicos é dada por essas quatro possibilidades. E agora, professor, eu não lembro bem como é isso. Então vamos fazer o seguinte: bora para a teoria por trás de todas essas propriedades? Seguinte, o que são as propriedades periódicas? A primeira coisa que eu quero que tu grave é o que significa essas propriedades. Uma das coisas que eu tenho que entender nada mais são do que os estudos das tendências que aumentam ou diminuem à medida que aumenta o número atômico dos elementos. Em outras palavras, quando a gente observa uma propriedade periódica, periodicidade é algo que se repete. E por causa dessa repetição, eu posso prever algumas tendências. É isso que diz as propriedades periódicas. Ou seja, através de algumas propriedades, eu consigo descrever uma tendência e, claro, identificar isso elemento por elemento. Quais são essas propriedades? A primeira delas, raio atômico. A segunda, energia de ionização. A terceira, afinidade eletrônica. E, por fim, eletronegatividade. Essas são as principais propriedades periódicas que a gente tem que descrever e tem que saber como funciona cada uma delas. Ok? E, claro, por que a gente tem que começar já falando dos raios atômicos, professor? Porque os raios atômicos, eles descrevem o restante das propriedades. Então vamos lá. O que é o raio atômico, professor? O raio atômico nada mais é do que o tamanho do átomo, ok? E esse tamanho do átomo, ele pode ser descrito justamente da distância entre o núcleo e justamente o final da eletrosfera. Bom, e como que eu vou analisar isso? A gente vai analisar o raio atômico porque ele cresce da seguinte maneira. Prestem atenção. Quanto maior o número de camadas, maior será o raio atômico do mesmo grupo. Então, se a gente olhar, por exemplo, dentro de um grupo, lembra da tabela, o grupo nada mais é do que uma coluna. Os elementos são dispostos nessa coluna de acordo também com o número de camadas. Então, o primeiro período tem uma camada, o segundo duas e assim por diante. Eu quero que nessa hora tu pense o seguinte: imagina uma cebola. Fechou? Mas como assim uma cebola, professor? Cebola tem várias cascas, não é? Essas cascas são as camadas. Se eu tenho essas cascas, quanto maior o número de casca, maior vai ser o raio. Ou seja, quanto maior é o número de camadas, maior vai ser o raio atômico no mesmo grupo. Fechou? Outra característica é, e se eu não olhar no mesmo grupo, professor, mas olhar no mesmo período, eu posso dizer que quanto maior o número atômico do mesmo período, menor vai ser o raio. Ué, como assim, professor? Então, é aqui que eu tenho que tomar cuidado. Normalmente a gente imagina que à medida que eu estou aumentando o número atômico, certo? Aumentando o número atômico, está aumentando o número de elétrons e, consequentemente, o raio vai aumentar. Cuidado. Essa parte aqui eu quero que você entenda aqui. O núcleo é como se fosse um ímã. E esse ímã atrai a eletrosfera para si. Quanto maior é o número atômico, maior é o número de prótons desse núcleo. Ou seja, mais forte é justamente esse ímã. Ou seja, quanto maior o número de prótons, mais puxando, né, mais condensado vai ser esse raio. Ou seja, ele acaba atraindo a eletrosfera para mais próximo do núcleo. Isso significa que o raio atômico tende a ficar menor. Em outras palavras, quando a gente olha, por exemplo, para isso, você vai perceber o seguinte: olha só, no mesmo grupo está aumentando o tamanho do átomo, né? Mas se eu pegar no mesmo período, olha só, está diminuindo. Por que está diminuindo, professor? Porque o número de prótons está aumentando. Então, se o número de prótons aumenta, logo o raio atômico vai diminuir. Ou seja, a variação do raio tende justamente da direita para a esquerda e de cima para baixo.
Fechou? E você vai analisar sempre dessa forma, por favor, hein? Bom, antes até de dar sequência, eu quero que você entenda que, no caso dos íons, é a mesma coisa. Ué, como assim, professor? Segue a mesma regra. A única diferença é que, no caso dos íons, ele tem os mesmos números de camadas, quando eu falo da série isoeletrônica. Ué, professor, por quê? Porque se eles têm o mesmo número de elétrons, o número de camadas tem que ser igual. E eu posso já dizer para você, professor, se o número de camadas é igual, ele não deveria ser do mesmo tamanho? Resposta, não. Por quê? Porque uma série isoeletrônica tem o mesmo número de elétrons, mas não possui o mesmo número de prótons. E na série isoeletrônica você vai seguir a mesma regra. Quanto maior o número de prótons, menor vai ser o raio. Fechou? Quanto maior o número de prótons, menor vai ser o raio. Bom, outra propriedade periódica extremamente importante é conhecida como energia de ionização. O que é a energia de ionização, o EI, professor? Nada mais é do que a energia mínima necessária para se retirar, se remover o elétron mais externo de um átomo ou de um íon na fase gasosa. Ele é representado por essa equaçãozinha aqui, ó. O átomo neutro absorve energia, recebe energia. Quando ele recebe essa energia, o elétron é disparado, ele vai embora, sai o elétron. E quando sai o elétron, esse átomo então se torna um íon. Por isso ele é chamado de energia de ionização. Ionização nada mais é do que formação de íon e ocorre dessa maneira. Ok? Beleza, professor, sei o que é energia. Mas como é que eu vou saber como ela aumenta ou diminui? Para ficar mais fácil, ela é explicada pelo próprio raio atômico. De que maneira, professor? Da seguinte maneira. Quanto menor é o raio atômico, maior será a energia de ionização. Por quê, professor? Porque lembra que eu falei para vocês que o elétron, quanto mais próximo do núcleo, menor o nível de energia, significa que para retirar esse elétron eu vou ter que colocar muita energia, certo? Então quanto mais próximo do núcleo for o elétron, mais difícil é tirá-lo, ou seja, maior vai ser a energia de ionização. Além disso, as ionizações elas podem ter uma sequência, ou seja, eu posso fazer mais do que uma. E o que eu vou entender? Que a primeira energia de ionização é menor do que a segunda, que é menor do que a terceira e assim por diante. Por quê, professor? Eu vou te explicar. O que acontece quando um átomo perde elétron? Quando o átomo perde o elétron, significa que esse átomo diminui de tamanho. Uai, professor, por quê? Porque a diferença entre prótons e elétrons agora está favorecendo os prótons. E os prótons, por ter uma quantidade maior do que os elétrons, ele passa a fazer o quê? Puxa os elétrons para mais próximo de si, as camadas, a eletrosfera diminui de tamanho. Grava isso. Professor, significa que cada vez que eu vou perdendo elétron, o átomo vai diminuindo? Isso. Peraí, e se o átomo vai diminuindo, não vai ficando mais difícil remover? Segundo isso aqui, ó, não é quanto menor o raio, maior vai ser a energia de ionização? Por isso, olha, como o átomo vai diminuindo de tamanho, ele vai aumentando a energia de ionização. 1, 2, 3 e assim por diante. Certo? Isso é a energia de ionização. Olha a disposição dela. Na tabela, muito semelhante àquela, percebam que ela é justamente contrária ao raio. O raio, ele aumentava da direita para a esquerda e de cima para baixo. Já a energia de ionização é justamente o oposto. É de baixo para cima e da esquerda para a direita. Em outras palavras, quanto menor for o raio, mais difícil é arrancar esses elétrons, ou seja, a energia de ionização vai ser maior. Além disso, quanto maior o átomo, mais fácil. Por quê? O átomo grande, o elétron está lá distante. Se o elétron está distante, como é que vai ser então, professor, para arrancar? Coloca um pouquinho de energia, já vai embora. Certo? Por isso que os átomos metálicos, grava aí, os átomos metálicos têm uma tendência a ser átomos grandes e facilmente perder elétrons. Por quê? Como ele é grande, os elétrons são facilmente removíveis. Mais uma característica bem importante em relação a esse processo é levar em consideração o último grupo aqui, ó, que é conhecido como os gases nobres. Por quê, professor? Porque os gases nobres, eles são os elementos que possuem a maior energia de ionização.
Ah, é claro, né, professor? Eles são os menores, né? Não é só por causa disso. Além deles serem os de menor raio atômico, eles ainda possuem uma característica bem importante, chamada estabilidade. Como assim, professor? Os gases nobres, galera, eles, justamente por ter uma série de características que mais à frente a gente vai ver, eles possuem alta estabilidade. E se ele já está estável, todas as vezes que tem algum átomo, algum elemento, alguma substância estável, para tirar ele da estabilidade, eu vou ter que gastar muita energia. Por quê? Porque os gases nobres, eles não querem perder elétrons, eles já estão com os elétrons satisfeitos. Não, eu quero os meus elétrons. Os gases nobres, eles são tão estáveis que eles não perdem nem ganham elétrons. E justamente por causa disso, a energia de ionização deles é muito alta, ou seja, é muito difícil eu conseguir retirar um elétron dos gases nobres. Lembra disso aí, fechou? Vamos lá, outra propriedade bem importante, é conhecida como afinidade eletrônica. Galera, cuidado, hein? Muita gente confunde afinidade eletrônica com energia de ionização. E aí eu vou te explicar por quê. Olha só a teoria. É a variação de energia devido à captação de um elétron de um átomo ou íon em fase gasosa. Olha só essa equação. O átomo neutro ganha elétron. E quando ele ganha elétron, ele libera uma energia e também fica na forma iônica. Só que dessa vez na forma de um ânion. Pera aí, professor. Qual é a diferença desse para o outro? Vou falar. Eu quero que tu grava assim, ó. Em relação à afinidade eletrônica e energia de ionização. Entra a energia, sai elétron. Entra elétron, sai energia. Sempre de um lado, contrário ao outro. Energia de ionização, eu estou falando de saída de elétron. Então, para sair elétron, entra energia. Afinidade eletrônica, eu estou falando de entrada de elétron. Para entrar elétron, tem que sair energia. É assim que eu vou analisar esses dois. E o que eu tenho de característica, professor? Quanto menor o raio atômico, quanto menorzinho for, maior será a energia liberada. Ok? Quanto menor for o raio, maior é a energia liberada. E claro, exceto os gases nobres. Por quê, professor? Porque os gases nobres não recebem elétron. Então eles não possuem essa característica descrita de maneira comum. Bom, olha para essa tabela então. Presta atenção. Ué, professor, mas a afinidade eletrônica não é o contrário da energia de ionização? É, mas cresce para o mesmo lado. Mas se é contrário, como cresce para o mesmo lado? É porque aqui eu estou falando de liberação de energia, lá eu estou falando de absorção de energia, e vale para a mesma. Quanto aos períodos e ao raio, eu vou entender o seguinte. Em uma mesma família, um grupo, ou seja, numa coluna, sempre o raio é menor à medida que eu vou subindo, não é? O raio vai diminuindo. E à medida que o raio vai diminuindo, maior vai ser a energia liberada nesse processo, a afinidade eletrônica. A mesma coisa vale para esse lado, ou seja, no período está diminuindo o raio, não está? E o que está acontecendo com a energia de afinidade, né? A energia liberada nesse processo? Está aumentando também, ok? Bom, para fechar, essa daqui é a propriedade que é mais importante de todas. É chamada de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de atrair para si um par de elétrons compartilhados em uma ligação covalente. Essa é a teoria. Em outras palavras, eletronegatividade é a característica que um átomo tem de atrair elétrons para si. Eu posso já dizer o seguinte, como os gases nobres dificilmente conseguem fazer ligações com outros átomos, os valores de suas eletronegatividades, a maioria das vezes, é negligenciado. Lembra que eu falei que o gás nobre ele não ganha nem perde elétron? Ele também não vai fazer nenhuma ligação, porque ele já é estável. Ligações está relacionada à estabilidade. E se eu estou falando que os gases nobres são estáveis, logo ele não possui praticamente eletronegatividade. A gente desconsidera esse cara, certo? Bom, pode-se então afirmar que a eletronegatividade se baseia nos conceitos da afinidade eletrônica e da energia de ionização. Por quê, professor? Porque quando eu analiso tanto a energia de ionização quanto a afinidade eletrônica, eu estou falando de ganhar ou perder elétrons. Em outras palavras, estou falando de ligações químicas. Assim, eu posso descrever que a característica dele é quanto maior a afinidade eletrônica, maior vai ser a eletronegatividade. Por quê?
Porque se ele libera muita energia, é porque ele atrai muito o elétron. Opa. Isso mesmo. Então, eu posso descrever em relação aqui, em relação à própria característica de uma maneira geral, que eu tenho essas configurações aqui. Ou seja, o raio atômico sempre, lembre-se, ele aumenta da direita para a esquerda, de cima para baixo. Essa é a região dos maiores raios atômicos. Essa é a região de menores raios atômicos. Afinidade eletrônica, energia de ionização e eletronegatividade tem sentido oposto ao raio atômico. Ótimo, professor. Então eles são iguais? Cuidado. Por quê? Porque existe uma diferença entre afinidade eletrônica, eletronegatividade e energia de ionização. Energia de ionização é válido para os gases nobres. Mas as outras duas características, a afinidade eletrônica e a própria eletronegatividade, não é válido. Certo? Bora para a nossa questão? Olha só. A tabela periódica é a mais importante ferramenta que os químicos utilizam para obter informações a respeito dos elementos. Uma das propriedades que pode ser observada é a variação do raio iônico. Considere a série isoeletrônica dos íons. Está aqui. Né? E ele me deu os números. Lembra que eu falei? Peraí, professor. Eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de elétrons, né? Porque é isoeletrônico. Professor. O senhor falou que segue a mesma regra dos raios mesmo. Quanto maior o número de prótons, menor vai ser o tamanho. Peraí, quem que é desses aqui que tem o maior número atômico? Tá aqui, ó. Alumínio. Quem é o que tem menor número atômico? É o oxigênio. Então quem é o menor? Quem é o maior? Cuidado, hein? Presta atenção nisso aqui. Então, ó, na sequência, eu vou colocar aqui, ó, lá em cima, porque a gente vai precisar. Tem o O8, F9, Na11. Não vou nem colocar com as cargas, porque estou falando de isoeletrônicos, né? Mg12 e Al13. Tá aqui os três, os cinco, né? Nesse caso. Fechou. Então vamos lá. Quais são as características, professor? Como é que eu vou identificar? O que ele quer saber? Tá aqui, ó. Ele quer saber a ordem decrescente correta de raio iônico é dada por... Peraí, galera. Muito cuidado. Todas as vezes que você for ver, principalmente propriedades, tem muito dessa história de ordem aqui, ó. Nem sempre é decrescente e nem sempre é crescente. Então, muito cuidado com o que ele fala. Ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Ou seja, eu estou falando de uma ordem em que os raios iônicos eles estão diminuindo. Decrescente, diminuindo. Fechou? Então, vou colocar aqui, ó. Diminuindo. Certo? Se fosse crescente, era aumentando. Decrescente, diminuindo. Então vamos lá, olha as ordens que ele me deu. Tá aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil. A primeira coisa que eu tenho que saber é que O e o L são as pontas. Não é? Ah, deu na mesma, professor. Fechou. Vamos ver então na sequência. Tem que ser exatamente nessa sequência aqui, ó. Bom, eu já sei que tem F, Na, Mg e Al. Aqui a L, Mg, Na, F. Pera aí. A L está aumentando. É até correto, só que ele quer diminuindo. Então não pode ser, ó. Se ele quer diminuindo, eu já vi que não pode ser esse. Não pode ser esse. Tá? Lembra disso aqui. Porque ele está falando que tem que o quê? Diminuir. Então não pode ser esses dois. Qual que é o próximo, professor? Ah, você olha aqui, peraí. A L 3 mais é maior do que o Mg? Não, professor, o número atômico dele é maior. Então eu já vi que está errado. Ou seja, qual é a alternativa correta para esse cara? Tá aqui, ó. Exatamente essa. Certo, galerinha? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver mais uma? Deixa eu apagar isso aqui. Aqui, ó. Outra questão. Diz o seguinte.
Assinar a alternativa que classifica corretamente os seguintes elementos em ordem decrescente de raio atômico: ferro, potássio, rubídio, enxofre e selênio. Ai, ai. Bom, para isso ele tem que me dar os dados. Ah, tá aqui os dados, professor. Fechou. Então ele me deu aqui, ó, ferro, selênio, potássio, rubídio e o enxofre. E ele quer que você coloque justamente, ó, ordem, qual é a ordem? Ordem crescente de raio atômico. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver então a posição desses caras? Bora lá, ó. Ferro. Como é que eu vou saber essas posições, professor? Se tiver uma tabela, é mais fácil. Você já vai direto lá, só ver onde eles estão. Eu vou fazer uma tabela, tá? Eu vou fazer uma tabela aqui para mais ou menos mostrar para você aonde eles estão. Cada um deles. Onde está cada um deles, professor? O ferro está mais ou menos aqui. Ferro. O selênio está aqui. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, para você não ficar muito de desenho. E agora, professor? Vamos achar a posição desses caras? Períodos e grupos. Ferro. Está aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Aqui. Então eu tenho ferro. Ferro 26. Eu tenho selênio 34. Eu tenho potássio 19. Eu tenho rubídio 37. E por fim, eu tenho o próprio enxofre, que é 16. Vamos lá, bora achar cada um deles. Primeiro, tá aqui, ó, distribuição. S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Isso aqui, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P4. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Rubídio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S1. E por fim, enxofre, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Bom, o que eu tenho já de características que eu tenho que saber em relação a esses 5 elementos? Esse aqui, ó, vamos lá, sempre já para grupo e período, tá? Você já está craque, vamos lá. Período, nesse caso, camada de valência, período 4. Esse aqui, período, camada de valência 4. Esse aqui, período, camada de valência 4. Esse aqui, o período é 5. Opa, isso vai ser importante. E esse aqui também vai ser importante porque o período dele é 3. Já olha já de cara nisso aqui. O que eu quero te dizer? Quando você vê essas características, ele nunca vai te dar um meio que contradizendo o outro. Então, como o período não ficou todos iguais, o que tiver o menor período é o menor. Então, você já sabe que esse aqui é o menor. E o que tiver o maior período é o maior. Ah, então já sei que vai sair do enxofre para o rubídio, certo? Como ele está falando em ordem crescente, já sei que começa com o enxofre e vai lá para o rubídio, beleza? Bom, agora, e o restante, professor? Bom, o restante está tudo no mesmo período, não tá? Você não precisa mais... Ah, precisa do grupo, professor? Não, você vai precisar só do período, sabe por quê? Porque aí lembra da regra. Está no mesmo período quanto maior número atômico,
menor vai ser o raio. Então, na ordem, você vai ver que, ó, em tamanho desses daqui, esse aqui tem o maior, né? Então, esse aqui vai ser dos 4, tá? Desses 3 aqui, esse vai ser o menor, porque é o maior número, e esse daqui vai ser o maior, porque é o menor número. Esse aqui é o médio. Ou seja, o que você tem já de característica? Vou colocar aqui embaixo. Olha lá, ó. Ordem. Eu sei que tem enxofre, que é menor do que esse aqui, professor? Não. Aí você vai para esses intermediários aqui. Qual desses aqui é o menor? Ah, é o selênio. Selênio, que é menor do que quem? Próximo, ferro, que é menor do que quem, professor? Potássio, e que é menor finalmente do que, agora sim, o maiorzão, rubídio. Ah, professor, só isso, professor, só isso. Então o que você faz quando você tiver de analisar? Primeiro, descobre período. E depois, o que tiver menor período vai ser o menor. O que tiver maior vai ser maior mesmo. E aí, os que têm o mesmo período, professor, aí eu vou olhar no número atômico. Quanto maior o número atômico, menor é o raio. Então, está aqui descrito. Ah, professor, descreveu. E aí? Vamos ver lá as alternativas? Só para a gente terminar esse exercício. Aqui. Aí. Aqui. Aqui. Pronto. Aí a gente faz isso aqui, ó. Isso. Tá aqui, ó. Quais são as características? Lembra, ó? Enxofre, selênio, ferro, potássio, rubídio. Já chamou ela. Vamos ver só as outras que ele me deu. Ferro, potássio, tudo misturado, né? Já dá pra ver que realmente quem que é a alternativa correta. Tá lá, ó. S é o enxofre. Depois seguido vem o selênio. Depois o ferro, o potássio e o próprio rubídio. Certo, galera? Bom, é isso. Então faça os exercícios e, claro, nós estamos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.